um versículo bastante conhecido, Atos Apóstolos, capítulo 12, que fala sobre Herodes, quando ele veio e castigar algumas das igrejas. Diz assim: e porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matar. E a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradaram o judeu, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Glória a Deus. Naquele dia era um dia de festa. Glória a Deus. Herodes mandou prender alguns da igreja, para castigar, para maltratar, para envergonhar aqueles que serviam ao Senhor. E Herodes era contra tudo isso. Herodes, como um rei perverso, e ali mandou prender alguns da igreja, fazia parte. Não fala de muitas pessoas, mas só tem duas pessoas que é citado na Bíblia: é Tiago e João. Tiago ele mandou decapitar, e viu que os judeus se agradaram. Vamos também pegar o líder da igreja, que é Pedro. Vamos lá buscar ele. E ali pegaram Pedro, levaram para a prisão, entregou a guarda, ainda para Pedro não fugir, prenderam Pedro com as algemas, e ali também vigiaram. Para ele, Pedro era uma pessoa muito perigosa. Mas no primeiro momento, quando souberam que Pedro estava preso, a igreja, ela fez logo para quê? Foi orar pela vida de Pedro, foi interceder pela vida de Pedro. Quantas vezes tem muita gente, tem pessoas que intercedem pela minha e a tua vida. Nosso pastor intercede pela minha e a tua vida, Não se pode dar nada para o nosso pastor, mas tenha certeza que ele também ora pela minha e pela tua vida. A tua mãe, a teu pai, ele intercede por você. Glória a Deus. E ali, sabendo quando a festa terminasse, Herodes já estava pronto de matar Pedro. Mas antes de matar Pedro, com certeza, o inimigo ele sempre gosta de envergonhar a pessoa. Ele vergonha. Ele ia botar ali Pedro, com certeza, em praça pública, ia vergonhar Pedro, perguntar: onde está teu Deus? Onde está teu Jesus? Quero ver te salvar agora. Mas quando Pedro soube que ia morrer amanhã, Pedro foi dormir tranquilamente. Mas quanto isso, ele estava dormindo, tinha uma pessoa, tinha a igreja intercedendo pela vida de Pedro. Muitas vezes eu também e você precisamos interceder pela vida do nosso pastor. Glória a Deus, porque não é fácil tomar conta de uma igreja, de várias pessoas, várias cabeças. Cada um pensa de uma maneira diferente, mas ele está lá. Você nunca vê nosso pastor reclamando. Sempre é só ele, o coração dele, só ele, Deus, sabe o que está passando. E ali quando, glória a Deus, quando intercederam pela vida de Pedro, de repente apareceu um personagem, glória a Deus, naquela prisão, um anjo. Deus enviou um anjo para salvar Pedro daquele lugar. E Pedro pensava que era uma visão.
O anjo tocou no ombro de Pedro: Pedro, se apressa, e levanta, se apressa, pega a tua capa, a tua sandália, te apressa. E Pedro passou a primeira porta, que é da guarda, passou a segunda, e a terceira tinha uns portões de ferro. Quem abriu foi o Senhor, quem abriu foi o anjo. Entendendo, nossas vidas tem porta que você não vai conseguir passar. Tem porta que vai abrir na minha e na tua vida é o Senhor. E quando Pedro saiu fora do pátio, glória a Deus, ele tornou-se e disse: verdadeiramente o Senhor mandou um anjo para me salvar. Aonde muitas pessoas pensam que não tem mais jeito, talvez para teu irmão, para teu filho, para teu marido, aleluia, alguém da tua família, não tem mais jeito não adianta mais orar. Mas ore, você ora, que Deus faz a parte dele, mas também você precisa orar. Eu preciso orar. Não é pegar sem você, eu tenho das duas mãos. Mas se eu não orar, tu não orar, não vai acontecer nada. Você também precisa pagar o preço. Glória a Deus. E coisa boa a gente orar um pelo outro. Muitas vezes quando a gente sabe que aquela pessoa está enferma, porque na igreja antiga era assim. Quando o irmão estava precisando de alguma coisa, oração, todos eles oraram naquele mesmo propósito. Todos eles se alegravam. Se uma pessoa tivesse dito: vamos orar pela vida do nosso pastor, por exemplo, vamos orar, e todo mundo intercedia, e ali aquela pessoa recebia sua vitória. E quando aquela vitória chegava, toda a igreja ficava feliz, porque ganhava ele e ganhava você também. Aleluia. E a igreja ficava feliz. Quando, aleluia, Pedro saiu do pátio, foi direto para a casa de Maria, a mãe de João, com sobrenome Marcos, que fala na Bíblia. Glória a Deus. E ali chamou. Teve alguém que disse: Pedro está na porta. Alguns se assustou, mas Pedro chamou. Glória a Deus. Quando viu Pedro lá fora, fala sobre a oração também de Lucas 1, diz assim: mas o anjo do Senhor disse: Zacarias, não temas, porque o teu coração foi ouvir a tua oração, e diga, e a tua mulher dará uma luz. Primeiramente, quando Zacarias fez uma primeira oração, o Senhor, o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Porém você, aleluia, Sabage, vai orar, não temas. O Senhor Jesus está me escutando, Eu não sei a qual forma que você ora. Meu filho é interessante, ele conversa, ele disse que está falando com uma pessoa normal. Cada um tem uma pessoa, ora do seu jeito. E muitas vezes a gente trata Jesus do jeito que você sabe. Eu trato Jesus no exemplo. Um amigo, uma pessoa falando, numa oração, né? Deus não quer uma oração comigo. Não, Ele não quer não. Ele quer que você ore o que você está sentindo no coração. Aleluia. Talvez não seja a oração certa, do jeito que você pensa, né? Eu podia ter uma oração bonita, tem muita gente que tem uma oração bonita, né? Mas talvez aquela oração nem no céu passe, nem no teto não passe. Mas aquelas simples orações, o Senhor Jesus, Ele responde. Aleluia, glória a Deus. Continua orando, continua. Porque diz, no Lucas 1:37, diz que para Deus nada é impossível. É impossível para mim e para você. Quando você pensa que não tem mais jeito, mais solução, muitas vezes o médico diz assim: ele está ficando com câncer. Não tem jeito não. Não tem jeito com o médico, né? Mas Jesus já assinou lá. Se Jesus assinou, disse: não tem mais jeito, não tem mais jeito não. Mas se Jesus disse: não, mas tem jeito. Aleluia. Tem jeito para mim e para você. Tem jeito para mim e para a sua família.
Aleluia. Tem jeito para mim, para teu filho, para teu marido. Quem disse que não tem jeito é mentira de Satanás. Agora, muitas vezes, Satanás usa um e outro para dizer: olha, teu filho não está. Não tem mais jeito não, hein? Logo a morte vai chegar. Mas Deus deu uma palavra, não deu. Glória a Deus. Porque para o Senhor tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. E Daniel, glória a Deus, 10 e 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, cumprimentes e humilhaste perante o teu Deus, são ouvido as tuas palavras, e eu vi por causa das tuas palavras, desde o primeiro dia que Daniel se humilhou, foi aquela oração, glória a Deus, o Senhor Jesus, ele escutou a voz de Daniel, a oração de Daniel. Aquela oração estava demorando chegar. Aquela resposta estava demorando chegar. Por que estava demorando chegar? Porque lá em cima tinha um anjo travado, um inimigo lá para não queria deixar chegar a oração. Por isso a resposta demorou chegar. Mas desde o primeiro dia que eu e você ajoelhou-se, aleluia, pedindo a Deus, glória a Deus, para Deus fazer algo, Deus escutou. Talvez não chegou ainda com a resposta, porque o anjo está travado lá. Está travado, o inimigo está fazendo de tudo para chegar com a resposta. Mas tenha certeza que no tempo certo, aleluia, glória a Deus, a tua resposta vai chegar. Eu não sei o que você pediu ao Senhor. Eu não sei do coração de ninguém. A gente vê o irmão, a irmã, vê assim, mas a Deus, só que conhece é Jesus. Glória a Deus. Não desista. Desde o primeiro momento que você chegou neste lugar, ou na tua casa, quando você orou, quando foi dormir, ou quando você acordou, o Senhor Jesus, Ele ouviu a tua resposta. Ele ouviu a tua oração. Se não chegou ainda, tenha calma. Salmo 40. Vamos esperar com paciência. Aleluia. Eu sei que não é fácil esperar com paciência. Muitas vezes a gente vê, aleluia, a vitória do nosso irmão chegando de um lado, do outro, mas a minha não chega. E Senhor, será que fulano é melhor do que eu? E muitas vezes fica triste, né? Porque a gente vai ficar alegre com o nosso irmão. Aí muita gente diz: mas chegou a vitória do irmão, chegou a minha. Tenha calma que a tua vitória também vai chegar. No tempo certo, ela vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Só precisa confiar. Precisa eu e você, que no Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Quando eu e você entrega os caminhos ao Senhor, entrega a nossa vida ao Senhor, entrega a vida, a minha vida, a minha família, glória a Deus, os meus amigos, meus irmãos, confia. Claro, luta vai vir. Luta vai vir. Todo discípulo de Jesus teve lutas. Todos eles teve lutas. Mas também teve vitória. Porque sem batalha, sem luta, não tem vitória. Glória a Deus. Todos eles teve vitória. Glória para Jesus. Talvez você está chorando muito tempo. E você pedir a Deus uma resposta novamente. E não chegou a resposta. Mas continua chorando nos pés do Senhor. Continua se humilhando nos pés do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes diz assim: glória a Deus, os humilhados serão exaltados. Mas não é humilhado, é humilhar você não. Não. Se eu e você se humilhar nos pés do Senhor, eu e você vai ser exaltado. Deus vai exaltar a mim e você. Mas para isso, nós precisamos se humilhar cada dia nos pés do Senhor.
porque ainda tem esperança para a árvore que está cortada, ainda há esperança. Muitas vezes, aleluia, o tronco pode até seco, você na parte de cima está seco, por exemplo, mas na parte de baixo ele está verde. Glória a Deus. E aonde a água passa, logo a glória a Deus vai brotar. No tempo certo ela vai começar a brotar. Eu não sei como está a tua fé nesta noite, não sei se a tua fé está pequena, está grande, talvez ela esteja morta, não sei. Glória a Deus, mas tenha certeza que a tua fé ela vai brotar novamente. Não desista. Eu sei que é difícil a caminhada, é espinhosa, muitas vezes, glória a Deus, já tem pessoa olha para trás, porque é normal, a gente é pecador, glória a Deus, e muitas vezes pensa em parar, muitas vezes pensa em desistir, glória a Deus, mas o caminho para eu e você desistir, para a gente voltar para trás, é o mesmo tanto que a gente vai andar para frente, glória a Deus, mas a gente continuando olhando para o alvo que é Jesus. Muitos salapados vai para vir, muitos alguém vai querer terminar em Herodes. Herodes queria fazer o quê? Herodes queria acabar com o povo de Deus. Queria naquele dia maltratar Pedro, botar ele em praça pública, analisar dele, dizer cadê teu Jesus? E ele te salvou. Imagine, aleluia, quando Pedro saiu da prisão, os guardas não viram como foi que aconteceu. Imagina o Herodes terminou a festa, vamos agora falar com Pedro, vamos lá falar com Pedro lá, vamos ver como ele está, vamos analisar um pouco dele, vamos analisar. Imagina quando Herodes chegou ali. Eu deixei Pedro aqui com vocês. Cadê Pedro? Imagina o guarda sem saber responder. Eu não sei não, Zé, eu não sei não, meu irmão. O Senhor deixou ele aqui pezinho, nas correntes ainda, entrando nas correntes. Eu não sei nem como essas correntes caíram. Mas o Senhor Jesus, Deus, enviou anjo para salvar Pedro. E nessa noite, Deus também envia anjo para me salvar e te salvar. Glória a Deus, não carnal, mas espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe. Espero que sem palavra que você fala, se você guardar uma no coração, eu estou satisfeito. Eu sei que eu não sou pregador, mas sei dizer que Jesus salva, liberta, leva você. Amém? Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vou deixar apenas um versículo da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 12, e o versículo de número 25. Provérbios 12 e versículo 25, que diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Nesses últimos dias, estamos vivendo uma época onde muitas pessoas sofrem com transtorno de ansiedade, levando as pessoas a sofrer depressões. Afinal de contas, existem vários tipos de depressões. Existe aquela depressão depressiva, que é perigosa, onde faz as pessoas tirar até a própria vida. E existe também outros transtornos de depressão, onde a pessoa fica no canto, chorando, sem alegria, sem nenhuma expectativa de vida. Mas o porquê de tudo isso? Porque no coração existe uma ansiedade. É o que a Bíblia diz aqui, A palavra solicitude, aqui no livro de Provérbios, significa ansiedade. Coração significa a nossa mente.
Porque o coração não pensa, quem pensa é a nossa mente. Então, quando fala aqui, a solicitude do coração significa as ansiedades do coração do homem, o abate. Quando fala o abate, significa entristece. Aquela pessoa fica triste. Vamos citar um exemplo. Alguém pode ter falado para você: olha, está para acontecer isso no meio da tua família. Não aconteceu, mas a pessoa disse para você que vai acontecer isso no meio da tua família. O que acontece? Você pega aquela palavra, coloca no coração e fica triste, porque você ouviu uma palavra que mexeu com o teu sentimento. Então, a palavra de Deus fala que as ansiedades do coração fazem a gente ficar triste. Cuidado com redes sociais. Cuidado com muitos pastores, missionários, que vivem profetizando mentiras. Tem muita aí que eu vejo nas redes sociais. Vai acontecer isso, está para acontecer uma doença assim. Tá, depois do carnaval vai morrer muitos crentes. Olha, está para acontecer isso. Aconteceu? Não. Mas muitas vezes as pessoas escutam aquela palavra, colocam no coração, nem de casa sai, fica trancado dentro de casa. Porque as palavras têm mexido com aquela pessoa. Vamos considerar o que Jesus falou. Não se preocupeis, pois, pelo dia de amanhã. Já basta o dia que nós vivemos hoje. A gente pensa que amanhã vai dar tudo errado para a gente. Mas aquilo que podia dar errado, Deus pode mudar a situação hoje e fazer com que tudo venha dar certo. Tem gente que diz assim, olha para uma criança e diz assim, ó, esse menino quando crescer, meu Deus do céu, isso não vai valer nada. Primeiro, isso é praga de maldição. Não vai pegar na criança de jeito nenhum. A gente tem que profetizar a bênção. Quando alguém falar isso, repreenda na cara. Está repreendido o Satanás. Eu não aceito essa palavra contra esse filho. Aliás, até contra qualquer criança, se ouvir alguém dizendo coisa, eu repreendo. Não fale isso não. A pessoa, a criança, não fale isso não. Mas tem gente que vai carregando para si. Eita, fulano disse que esse menino ia ser assim. Não, vai ser bênção em nome de Jesus. Seus filhos são bênção. Então a nossa mente a nossa mente nós temos que preencher, guardá-la com coisas boas. Cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa mente. Cuidado. Não é porque a pessoa é pastor, é missionário, que não mente não. Mente não, tem um boi de mentirosos. Fulano é homem de Deus. Eu estou só olhando para muitos aí. Coisa boa é falar a verdade, falar aquilo que Deus mandar. Viu? Olha, é tanta da coisa, eu guardo, eu tenho uns arquivos que eu guardo. Viu? Tem pessoas que profetizaram muita coisa, não aconteceu nada. É somente para fazer um alarme. Olha, esse ano vai ser assim. Eita, que esse ano vai acontecer aquilo. Daqui a pouco estou dizendo já o dia que Jesus vai voltar, viu? Daqui uns dias tem os pastores, falsos pastores por aí, falsos missionários, que daqui uns dias vão dizer, olha, Jesus vai voltar dia 3 de agosto, né? Que é feriado aqui em Vitória, né? Daqui uns dias vão dizer, olha, Jesus vai voltar no dia 25. E olha, o dia de amanhã só pertence a Deus.
Se alguém falou para você que vai acontecer tal coisa na sua vida, fique em paz. Não coloque no coração coisa ruim, não. Guarde no coração coisa boa. Eu já vi pessoas entrarem no UTI e as pessoas diziam assim: queira Deus que ele passe essa noite. Queira Deus, isso aí. A família, e aí? É difícil. Queira Deus. Queira Deus o quê? O homem está vivo ainda. Está vendo só? Quem tem a última resposta é Deus. Vamos colocar isso na nossa mente. Às vezes as pessoas perguntam: fulano está vivo ainda? Está vivo, sim. Porque Deus é que tem a última resposta. Então a gente não vamos crer em certas coisas, não, que essas coisas vai causar em nós doenças psicossomáticas. Se alguém estiver te perseguindo, epa, o meu Deus é maior. Deixa vir. Você tem que confiar. Confie no Senhor. Entrega a tua família, os teus filhos, os teus problemas. Entrega tudo ao Senhor. E para concluirmos a parte B de mais uma boa palavra alegra. Uma boa palavra. Cuidado. Vamos entender isso. Uma boa palavra alegra. Aquele tem aquela visita que chega na casa da gente e dá uma boa palavra. Alegra a gente. Faz a gente ficar feliz. A gente chega num lugar triste e daqui a pouco recebemos uma boa palavra aqui, dá uma alegria no nosso coração. Mas hoje, para falar bem não, é para falar mal, tem um monte de gente. Somente com palavra destruidora, para acabar com a gente. Mas está repreendido em nome de Jesus. O que é bom, guarde no seu coração. O que é mal, jogue fora. Não coloque no coração aquilo que Deus não mandou. É porque as pessoas hoje estão assim, estão querendo somente nos entristecer com muitas coisas. Mas aqui atrás, né? E o dia da manhã pertence só a Deus. Nosso prefeito de hoje está com a sua vez de trazer uma palavra aqui para nós, amém? Cumprimento mais uma vez a igreja, o papai do Senhor. Amém. Deus tem uma boa palavra para a tua vida nessa noite. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Você que trouxe a sua Bíblia. Aleluia. Capítulo 16, os versículos de 13 ao 18, a confissão de Pedro. Você vai saber nessa noite por que essa igreja ainda está aberta, por que ela ainda está de pé. Amém? Ser bem breve, é Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para outro lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Um dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelou,
mas meu Pai que está no céu. Também eu a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Repita comigo, por gentileza. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Vou falar um pouco dessa noite do que Pedro falou. Nosso presbítero passou por aqui, falou de Pedro. Mas antes de me aprofundar nesse capítulo, eu anotei aqui que a comissão louvor, e no louvor que ela estava cantando, dizia: Ele não dá sua glória para ninguém, tudo é dele, a glória é dele. Eu quero dizer, igreja, que a nossa intenção de fazer a obra do Senhor não é querer mais do que ser nosso irmão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso aqui é para a glória de Deus, amém? Amém. Não é para eu querer ser mais do que meu irmão, não. E a Bíblia diz, alguém pode dizer assim: mas irmão George, ele não é cheio, o Vitor Fernando, ele não é cheio, o pastor, ele não é cheio. Eu quero dizer para você que ser cheio não é pular, rodopiar. A Bíblia diz, igreja, 1 João, capítulo 2, versículo 20. João diz: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Ou seja, a unção de Deus, do Santo, que está em mim e você, aleluia, está em qualquer outra pessoa. Amém? Mas esse texto que ora lemos, é bem verdade que no capítulo 16, os versos 5 em diante, a palavra do Senhor diz que, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: olha, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E a Bíblia vai dizer que os discípulos disseram um ao outro: ele diz isso porque nós não trouxemos o pão. E o texto vai dizer no verso 12: entendendo que não era do pão que Jesus falava, e sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Que eu e você venha ter cuidado com certas doutrinas. Essa noite, como eu falei, a Bíblia, ela explica ela mesma. Eu tomei bastante cuidado em passar isso para a igreja, que a confissão de Pedro aqui é algo que nós muitas vezes nos deparamos e achamos ou percebemos que a igreja está edificada sobre Pedro, e não está. A palavra do Senhor, igreja, vai dizer em Atos, capítulo 4, versículo 11. Eu vou querer dar essa doutrina junto com o pastor e com o presbítero Fernando, amém? Atos, capítulo 4, versículo 11. Veja o que Pedro diz. Quem escreve é Lucas, mas é Pedro que está dizendo isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 11. Ele é a pedra. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espinho. Amém. Glória a Deus. Pedro está dizendo aqui, igreja, que Jesus era a pedra rejeitada pelos construtores. Jesus era a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina, que Pedro proclamava a Cristo Jesus como uma pedra de esquina da fundação. É a pedra que
Na antiguidade era usada a igreja para direcionar dois lados de uma mesma parede, ou seja, a pedra de esquina ela direcionava tanto para a direita como para a esquerda. Então, Pedro está dizendo aqui que Jesus, aleluia, a igreja está sendo dirigida por Jesus. O direcionamento da igreja está sendo de Jesus, de Cristo. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, veja o que Paulo diz. Carta aos Efésios, capítulo 2, os versículos 20 e 21. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, os versículos 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O apóstolo Paulo ele tem bastante cuidado em dizer que é Cristo a pedra angular, ou seja, a pedra principal da igreja. Mas a confissão que Pedro faz aqui, livro de Mateus, capítulo 16, que diz: Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E a Bíblia vai dizer: uns dizem que é João Batista. Abra em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, no versículo 1 e 2, você vai ver quem dizia que Jesus era João Batista. Repita, Fernando, por gentileza. Mateus, capítulo 14, aleluia, glória a Deus, versículos 1 e 2. Naquele tempo ouviu Herodes a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e pois Cristo está maravilhoso, operando nele. Deus abençoe. Então, entendemos que quem disse que Jesus era João Batista, Herodes. João, ele via Jesus como Cordeiro de Deus. Nicodemos via o Senhor como Cristo, como Mestre. Mas é Pedro que faz uma das maiores de suas confissões. A Bíblia diz que Jesus pergunta novamente: disse-lhe Marcos: que dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa alusão de Deus vivo, Pedro estava se referindo aos deuses pagãos que não tinham vida, estátuas feitas de barro, de madeira, de pedra. E quando ele diz Deus vivo, ele está dizendo aqui que Jesus é o autor da vida. Aleluia. Eu não sei que pensamento me aflige, é culto de doutrinas, mas eu quero te dizer nessa noite que o autor da vida está te dando direção. Aleluia. É um dos textos, igreja, mais importantes do cristianismo, porque Pedro aqui, ele vai dizer que a igreja está sendo edificada, aleluia, sobre Cristo. Ele toma cuidado, meu presbítero Fernando, de explicar esse mal entendido, porque Jesus diz: pois tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante dizer aqui que o Antigo Testamento, o original, é em hebraico. Todo o Antigo Testamento é em hebraico. O
texto original. E o Novo Testamento é em grego. Então, a palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas, capítulo 22, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 22. Vamos entender o porquê da igreja não ser edificada em Pedro. Não é Pedro que a igreja está edificada. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 a 34, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus diz a Pedro que Satanás pediu para peneirá-lo. Vocês como trigo, eu porém orei por vocês para que sua fé não desfaleça. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte, dizia Pedro. Jesus disse a Pedro: eu lhe digo que a noite antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Então, Pedro era uma pessoa limitada, tinha excesso de confiança, mas um ponto para dizer que a igreja não está edificada sobre Pedro. Quando lemos lá em João, capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz que Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Pedro era impossível, agia por impulso. Percebemos com isso que a igreja não está edificada em Pedro. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Você vai entender nessa noite que esse ministério, ele não está edificado em obreiro, em pastor, em presbítero. Esse ministério está edificado em Jesus. É por isso que essas portas, meu pastor, ainda não foi fechada. Porque passa ministro, entra ministro, sai ministro, e as portas continuam fechadas. Sabe por quê? Aleluia, porque a pedra fundamental, a pedra de ensino desse lugar é o Senhor Jesus Cristo. É necessário entendermos aqui um jogo de palavras. Como eu falei nos originais, que era o grego, a língua naquela época, quando Jesus diz, Jesus chama Simão de Petros. O original é Petros. Na minha Bíblia, na tua vai estar Pedro. Mas quando Jesus diz, tu és Petros, Jesus está querendo dizer, ou seja, tu és um fragmento, tu és uma pedra. E continua dizendo, porque sobre uma pedra, ou seja, rocha, vou tentar falar devagar para a igreja entender. Jesus está dizendo, tu és Pedro, ou seja, tu é um fragmento de pedra, Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, rochedo, edificarei a minha igreja. Mas qual a igreja? O que foi que Pedro fez aqui para Jesus dizer que vai edificar uma igreja sobre aquela pedra? Aleluia, glória a Deus. Eu peguei, não vou dizer um desentendimento, mas um grau de conversa um pouco elevado com uma determinada pessoa, porque eu expliquei para ela, na Bíblia, a igreja está edificada na confissão de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está edificada sobre Cristo, sobre a confissão de Pedro. Amém? Você que acha que a igreja está aberta por causa de você, você que acha que a igreja só atrai pessoas por sua causa, a igreja está edificada e aberta sobre Jesus Cristo. Jesus
Amém? Já estamos caminhando para o final. É uma breve reflexão, um beijo na flor. Para concluir, Jesus, o próprio Pedro, ele procurou logo esclarecer a igreja. Esse mal entendido, essa confusão. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Pedro diz aqui: vocês que construíram, vocês os construtores. Aleluia, glória a Deus. É Cristo, a pedra angular. Quero dizer nessa noite que cada um de vocês que estão aqui é uma pedra, aleluia, fundamental na obra do Senhor. Sim, sabemos que Jesus é a cabeça, a pedra angular, mas cada um de nós aqui é fundamental para a obra do Senhor. Amém? Que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Que eu e você venha ter cuidado com os fermentos, com os fariseus, e que venha sair daqui com a certeza que pouca gente, verdade, a quantidade é pequena também, mas essa porta, aleluia, glória a Deus, eu creio no que eu estou falando, eu acredito, ela só está aberta porque está edificada sobre Jesus Cristo, amém? Que Cristo venha a ser a mensagem da nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada um. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformei com esta era, por isso espera em desespero. Que palavra tremenda, né? É muito bom a gente entendermos que os fundamentos, alicerces da igreja é Cristo. É porque tem outras religiões aí que diz que é Pedro, mas não foi Pedro. Jesus é o fundador da igreja de Cristo aqui na terra, né? O nosso presbítero George, ele nos ensinou essa palavra, né? Através do Espírito Santo, uma palavra muito boa e aproveitosa para a nossa vida. Nós vamos concluir agora, lembrando que domingo nós temos o culto, né? Culto da família. E veio um pastor ministrar a palavra aqui, vai ser bênção do Reino do Céu. E próximo mês nós vamos fazer culto de campanha na nossa igreja. E eu creio que vai ser bênção, né? Ver algumas pessoas de fora, né? Não que os de dentro, né, não tenha valor. Sim, vocês de dentro têm mais valor ainda. Mas é bom a gente fazer um culto mais avivado, né? Os cultos de campanha, alguns cantores aí que eu estou selecionando, né? Mas tudo para a glória do Senhor, né? E o nosso objetivo é ganhar alma para o reino do céu. E isso é o que é o mais importa, né? É por conta disso que a igreja ainda está de portas abertas. É para que o pecador entre e se entregue a vida a Cristo. Vamos ficar em pé. Domingo, o culto da família. Depois nós temos quarta-feira, ciclo de oração, né? E hoje à 8, sexta-feira, hoje à 8 é culto de Santa Ceia. Ah, pastor, mas eu não tomo Santa Ceia. Mas venha assim mesmo. Venha. Faça a feteloar. A vida, todos escutam. Essa aí está perdendo muito, viu? Era aí, né? De amarela, né? É do Partido Amarelo, né? Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno,
Nós te agradecemos, Senhor, por estas palavras pelas quais foi dita nessa noite, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor. Nos dê livramento, Senhor. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor de nossa casa, de nossa congregação, Senhor. Meu Deus, abençoa nossas famílias, Senhor. Nos conceda, Senhor, sobretudo uma boa noite de sono, Senhor. Um bom descanso para a tua igreja, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém.